vamos falar um pouco assim, uma pergunta, né, que eu sempre me fiz, né, e depois lendo o livro eu entendi, e depois você me contou também que você fez essa pergunta, né? Como que surge uma primavera? Né? Como surgiu a primavera? Porque a gente acha, vê ela pronta, quem vê assim, você fala, ela de repente, não. Houve todo um processo, houve uma história para que ela acontecer, né? Então, por quê? Porque ela trouxe, como surgiu essas ideias revolucionárias, ou seja, ideias aí contra-intuitivas, né? Ideias que, enquanto muitos iam por um lado, e ela aponta para um outro caminho, que já desde antes, né, de falar ecologia, como eu disse, antes de existir, né, a agricultura orgânica, a agricultura agroecológica, então, como que de repente ela se formou, né? Então, a gente sabe que ela traçou muitas lutas e desafios antes de chegar ao Brasil e depois também da chegada ao Brasil. Então, eu vejo assim, né, que aconteceram alguns fatos na vida dela que fez com que ela tivesse talvez essa força, né? Como por exemplo, né, eu vou dar só um exemplo aqui, né, que eu acho que vale destaque, que é a luta que ela tinha para ingressar na faculdade. Né? Ela teve uma luta enorme, né, que, para quem não sabe, ela, na época da época do Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, exigia um ano de trabalho forçado no campo. Né? Ou seja, com o objetivo aí de fazer com que os estudantes desistissem da universidade. Né? E no livro você conta que ela diz assim que nada a impediria de estudar. Então, assim, houve um movimento tudo fez com que ela não, né, na Segunda Guerra Mundial, ela passou por, né, foi em campos de refugiados, né? Então ela teve assim, viveu uma Segunda Guerra Mundial, perdeu, né, parentes da família dela. Então, assim, essa eu acho que é uma primeira, começa a aparecer aí, a Ana Primavera, aí, antes de chegar no Brasil, e também depois. Eu queria que você falasse, então, como que surgiu ela, assim, antes de chegar e depois da chegada dela. Ela teve professores que eram brilhantes na época, e ela teve essa sorte de pegar essa safra muito, muito boa. E quando eu estava fazendo o livro, eu sempre me perguntava como é que surgiu a agrônoma na Primavera, essa especial, né, que sabe que está faltando isso, que está com excesso daquilo, que bate o olho de um negócio e já sabe o que está acontecendo. Eu até comparei ela uma vez ao Exterminador do Futuro, aquele computadorzinho que o cara já vê lá, já mapeia o manequim e tal. A Primavera parecia que tinha esse olhar para o campo, assim, tá faltando isso, tá com excesso daquilo, tá com isso, tá com aquilo. Eu sempre me perguntei como é que ela chegou nesse patamar. Então, teve uma formação muito sólida, agronômica. Lá na Áustria, a pesquisa é obrigatória já na graduação, então eles fazem pesquisa o tempo todo. Ela trabalhou em laboratório, foi assistente do professor Sequeira, então ela já veio para cá com doutorado. Então ela já era doutora. Só que teve um episódio muito interessante que ela foi convidada. Naquela época, com os bombardeios, viajar era um risco, você nunca sabia onde ia ter um bombardeio ou não. Eu conto alguns episódios grotescos no livro sobre a questão da guerra, né? Tem a história da Ara, por exemplo, que era uma mulher que ela se tornou um comando de guerra. Ela perdeu o marido, depois eles degolaram os 2 filhos dela, eles, os ingleses, e aí ela parte para o campo para lutar, ela perde a humanidade, assim. Essa história é muito forte. A Ara é uma das personagens que eu mais tenho apreço, assim, no meu livro, sabe? E eu fico contente que ela está escrita aqui, porque senão ela poderia estar desaparecida da humanidade, né? Ela não seria... Ninguém saberia que existia uma mulher como a Ara. E ela... Eu não vou contar, quem quiser ler no livro, porque é uma história muito densa, assim. Então, a doutora Ana estudou num período da humanidade, que era a Segunda Guerra Mundial, e que a gente
pode ler, ver filme e tal, mas a gente não sabe o que é. A gente não tem ideia, né? E então tem um momento que uma colega dela convida para uma excursão, fala, vamos lá para a excursão desse professor, tal. E as pessoas falavam que ele era meio profeta, porque ele adivinhava as coisas no campo. E aí ela foi nessa excursão, seguia o grupo, ela não era da turma, mas ela seguia lá atrás, e ele falava, aqui o cereal deitou porque estava com muito fósforo, aqui o vento, isso, aqui, não sei o quê. E todo mundo olha, né, achando que ele estava adivinhando. Mas ela entendeu a lógica dele, que é essa lógica que ela adotou, né? Que eu sempre dou esse exemplo, porque ele, para mim, é emblemático. Chegou um cara para ela que ela nunca tinha visto, falou, olha, doutora, eu não sei o que eu faço. Eu tenho uma fazenda, o meu gado vai lá e derruba a cerca, eu vou lá, conserto, ele vai lá, derruba a cerca, eu vou lá e conserto. Eu não sei mais o que fazer para controlar. Eles não param de derrubar a cerca. Ela começou a rir e falou, mas está faltando cobre no seu pasto. Aí o cara foi... Ela nunca viu o cara. Pôs cobre lá e resolveu o problema. Então, nesse raciocínio que ela aprendeu com esse professor, que é o Gorbin, né? Johannes Gorbin, que também foi um professor que desenvolveu o teste da PA, ela teve um start, que foi o que eu chamei de eureka no livro. Então, é como se no conhecimento da primavera ela estivesse subindo uma montanha, e o Santiago escreve a apresentação do meu livro, ele fala isso, e aí lá no cume ela encontra o Gorbin. Quando ela vem para o Brasil, já doutora, e com todo esse conhecimento, e ela lia sobre agricultura da Ásia, do trópico e do clima temperado, ela tinha pleno conhecimento disso. Ela vem para uma terra, que é a nossa terra maravilhosa, que esse país e essa terra são abençoados, e ela começa a entrar em contato com índios e com curandeiros, né? curandeiras, e ela vai testemunhar histórias de encantador de baratas, de cobra. Ela vê, ela está ali vendo, né? Tem essas histórias no meu livro que eu adoro. E ela começa a juntar tudo isso. E isso é uma riqueza dentro dessa pessoa chamada Primavera. Quer dizer, ela junta o laboratório com o campo, com a teoria, com o indígena, com o caboclo, com o conhecimento tradicional, tudo. E ela faz um amálgama disso e ela consegue ser completa. E, nesse sentido, ela vai transbordar isso para a gente, graças a Deus, porque ela também poderia saber e guardar isso para ela e viver a vida dela. Mas, graças a Deus, está tudo aí. E quanto mais as pessoas puderem saber, e a ideia do site, de tudo, é a gente poder compartilhar tudo. Todo mundo poder saber tudo que está aí, né, dela. Isso aqui, por exemplo, que eu separei para mostrar, isso aqui chama Foto Killian, que ele não queria que desse tanto reflexo. Aqui. Ela fazia muito desses experimentos. Aqui é uma folha de gladiolo, e que você vê que a energia da planta está desaparecendo, ela está subindo, ela está indo embora. Então, na legenda está escrito assim, ó, cultivo convencional com excesso de nitrogênio. A folha perde muita energia. Recebia defensivos todos os dias. Aí, essa aqui é a foto da energia da folha de gladiolo. Aí, aqui é a folha de gladiolo saudável. Olha a diferença. Ela está circulando aqui na folha. Certo? E aqui a legenda fala assim, cultivo orgânico mais EM4, folha normal sem defensivos. Aí essa mulher ia lá para as palestras e falava sobre cobrir o solo, sobre quebra-vento, já que nem você falou, nem ecologia falavam, né? E que o solo tem vida, tem que priorizar os bichinhos do solo, você tem que ter amor e não sei o quê. E no final ela ainda me põe um negócio desse esotérico. O pessoal queria matar ela, queria acabar com ela.
Ela nem ligava, ela falava assim, eu tenho certeza do que eu estou falando. E Ela eu sabe. dessas fotos aqui, eu tenho um monte aqui. E tem, por exemplo, a transgênica não tem energia. Não Transgênica não tem tem energia. energia. Então, é importante isso. Eu vou só contextualizar o pessoal, porque a Primavera ela sempre dizia sobre a energia vital das plantas, ou seja, a vida da planta. E que, na verdade, a doença ela acontece quando já aconteceu essa desvitalização da planta antes, aí aparece a doença, e aí que vai aparecer a praga. Então, isso, independente da foto Kirley, né, isso é que a foto Kirley vai mostrar, vai provar isso que ela já falava, né, que é o que é difícil de entender, que muita gente é difícil de entender. Então, que a planta, antes de ficar doente, antes de vir para a praga, é porque ela já estava doente. É que a praga, na verdade, é um indicador. Então, a gente não vai chamar isso de praga, a gente vai chamar isso de um mensageiro. Ele está dizendo para você, olha, sua planta está doente, né? Ela não está plena. E aí o ser humano vai lá e joga veneno para matar o mensageiro que está falando para você, olha, sua planta, eu tenho enzima para digerir essa planta, então, desculpa, ela não está formando as proteínas, ela parou nos aminoácidos, né?